Bom dia para todos. Bem-vindos a esse webinar de hoje. Muitos de vocês me conhecem e quem não me conhece, eu sou a Andrea. E eu apresentei o webinar ano passado, em outubro, onde nós lançamos a nova linha de HPP e IPP, Eco, e também a nossa nova linha de banhos, Maria. E hoje eu vou apresentar a vocês um webinar sobre a nossa linha de estufas de vácuo, que a Memert já produz desde 2000. E hoje em dia temos também avanços tecnológicos que eu gostaria também de introduzir, ou talvez aclarar certas dúvidas que vocês talvez tenham. Nós vamos começar esse webinar com uma apresentação por PowerPoint, e depois uma apresentação ao vivo, para vocês conhecerem as opções das quais nós iremos provavelmente falar durante a apresentação de PowerPoint e durante esse webinar. É lógico que vocês são muito bem-vindos em enviar chats para minha colega Amanda Zani, que é responsável pelo mercado brasileiro, e ela vai ter o prazer em responder o que puder em português. E caso não há tempo de enviar todas as respostas por via chat, nós podemos, claro, enviar vocês as respostas por correio, tá? Então, eu acho que a gente está pronto para começar o webinar, e eu vou começar agora com a apresentação por PowerPoint, e eu vou explicando vocês passo a passo o que significa o conceito de aquecimento em combinação de vácuo, porque isso é primeiramente importante para entender o que é esse tipo de combinação, para poder explicar isso a um cliente. Então vamos lá e a gente já se vê já. Então, essa é a introdução basicamente da nossa linha de estufas de vácuo, que a Memert já fabrica desde 2000, então já faz 20 anos de experiência. Um detalhe muito importante que é muito bom também lembrar toda vez que vocês tiverem argumentos para vendas ao cliente, é que a Memert tem esse conceito de aquecimento por termobandeja patentada, ou seja, a concorrência não pode copiar. Então, essa é uma das grandes vantagens das estufas de vácuo que a Memert produz desde 2000. E lógico que nós sempre, a cada década, sempre atualizamos os desenvolvimentos tecnológicos dos nossos equipamentos, e isso também inclui a linha de estufa de vácuo, que desde 2018 tem um novo controlador da geração 2012. Vale a pena também lembrar que a produção do nosso equipamento é completamente alemão. O equipamento é produzido em Schwabach. Então, é made in Germany. E a ideia, basicamente, dessa linha de produto de estufas de vácuo são os processos de secagem, que são poderosos, são rápidos e, ao mesmo tempo, super suaves a carga, dependendo do tipo de carga, que não consegue suportar mais que, vamos dizer, 70 graus. Então, a combinação de vácuo e temperatura para esse tipo de carga é importante. E esse tipo de produto é realmente usado na indústria farmacêutica, na tecnologia médica, na área alimentícia, cosméticos, indústria de plásticos, setor de indústria eletrônica, de componentes eletrônicos. Então, existem muitas áreas onde é possível introduzir uma estufa de vácuo. Mas a pergunta que todo mundo deve ter no momento é: o que é vácuo? Isso é uma coisa que você provavelmente aprendeu na escola, mas esqueceu. É como isso sempre acontece, depois de 20 anos a gente esquece o que é vácuo. Vácuo significa um ambiente sem ar. Sem ar, sem gás, sem nada. Sem moléculas, sem átomos, nada. Essa é praticamente a definição de vácuo. E na câmara de trabalho de uma estufa de vácuo, nós exatamente tentamos simular esse ambiente, sem ar. E toda vez que há uma redução de pressão, a temperatura, o ponto de ebulição também abaixa,
porque as moléculas que estão sobrando nesse ambiente conseguem, então, se expandir com mais facilidade. Então, dessa forma, a temperatura de ebulição, a cada 300 metros que você sobe em altitude, por exemplo, a temperatura de ebulição desce por 1 grau. Só para vocês imaginarem, no Himalaia, a água começa já a ferver a 70 graus, tá? Enquanto que no Rio de Janeiro, a nível de mar, são 100 graus. Então, quanto mais alto a gente se move da Terra, por exemplo, menor é a pressão, e isso também reduz o ponto de ebulição. E isso é basicamente o que a gente tenta, ou o que a gente basicamente simula numa câmara de trabalho de uma estufa de vácuo. Enfim, uma grande vantagem também em usar combinação de temperatura com vácuo é que com essa combinação a velocidade de secagem é mais rápida e muito mais completa do que usando uma estufa universal. Sim? E nessa tabela que a gente está mostrando nesse PowerPoint é possível ter uma ideia da combinação de milibar com temperatura de ebulição. E isso vale a pena, talvez, ter com vocês quando apresentar o conceito de uma estufa de vácuo ao cliente, para eles já terem uma ideia como é que vai ser a combinação de pressão e temperatura quando fazer rampas de temperatura e vácuo, para ter uma secagem mais efetiva. Então, esse é um ponto que eu também recomendo olhar com um pouco mais de detalhe. Nesse próximo slide, eu estou basicamente mostrando para vocês os tamanhos de estufas que nós oferecemos na nossa gama de estufa de vácuo, e são 3 tamanhos, de 29 litros, 49 litros e 101 litros. Todos os 3 vêm com um display duplo, com Twin Display, incluindo também o software. O equipamento padrão é mostrado, que eu vou mostrar para vocês depois, é o VO29 com a bomba e módulo de bomba e bomba, tá? E essa é a parte cinza que vocês estão vendo na parte de baixo dessas estufas nesse slide, tá? A faixa de temperatura das nossas estufas de vácuo são 5 graus acima da temperatura até 200 graus. Muitos perguntam se é possível ter temperaturas acima de 200 graus, e eu já falo agora que não é possível devido à manta de silicone que está a manta de aquecimento de silicone que está dentro das termobandejas. Elas não conseguem aguentar mais que 200 graus. Então, sempre que o cliente perguntar, sempre informe 200 graus e também por quê. E a faixa de ajuste de pressão em milibar é de 5 a 1.100 milibar. Uma das opções que nós também oferecemos juntos com o nosso equipamento, como opção, uma alternativa, não é mandatório, mas vale a pena apresentar ao cliente, é a bomba, que nós temos indicados nos nossos catálogos e no nosso pressário, que é da marca KNF, uma marca alemã. E a empresa KNF desenvolveu essa bomba com o nosso equipamento para trabalhar em perfeita harmonia. Então, nós sempre recomendamos também considerar a compra da bomba de vácuo que nós estamos ofertando no nosso catálogo o pressário. Uma vantagem também com essa bomba que nós oferecemos no pressário é a possibilidade de ajustar a sob pressão até 2 milibar. Se o cliente decidir comprar uma bomba de uma outra marca, isso não é mais possível. Outras vantagens com essa bomba que nós oferecemos, eu vou mostrando quando a gente continuar progredindo com essa apresentação. Eu havia comentado com vocês o que é especial nas nossas estufas de vácuo é simplesmente o conceito de aquecimento que nós temos, que é patentado, que a concorrência não tem. E esse sistema especial se chama termobandeja.
Aqui é possível ver um diagrama da nossa termobandeja, de uma termobandeja, que tem aquela manta de aquecimento que eu comentei de silicone, que é responsável pela distribuição do calor pela bandeja, a posição do sensor de temperatura, que está no meio da termobandeja, e os conectores, que são basicamente conectados com a parte de trás da estufa de vácuo, e é exatamente isso que faz a diferença entre as nossas estufas de vácuo e a da concorrência. Porque o da concorrência, o conceito de calor é basicamente de transferir calor para a bandeja, é das paredes, que vão então transferir calor para as bandejas que eles têm, mas a Memert, com o conector diretamente atrás, já então transfere diretamente na bandeja e na parte do meio da bandeja o calor, o que é o local mais importante, porque é o local onde se coloca a carga. Vocês deviam estar se perguntando, mas por que esse esforço todo? Porque em uma atmosfera de vácuo não temos ar. E se não tem ar, não tem transferência de calor pelo ar até a carga. Então, a transferência de calor só acontece a contato. E é por isso que é importante aquecer, ter uma bandeja aquecida que tenha direto contato com a carga, para essa carga, então, se aquecer. Essa é a diferença. Numa estufa normal, isso acontece com ar, mas numa estufa de vácuo, onde não tem ar, é importante ter o contato com a carga. Então, nós oferecemos, nesse caso, esse conceito de temperatura, de aquecimento, que a nossa concorrência não tem, o que causa também para eles o problema de uma distribuição de temperatura não tão homogênea como a nossa. Porque tendo o contato direto com o conector e a manta de silicone, a temperatura é mais homogênea na superfície das nossas termobandejas. Nós oferecemos também 2 tipos de termobandeja, que é dependente da aplicação do cliente. Se existe carga que é muito corrosiva ou que agride o metal, nós sempre, então, recomendamos encomendar a termobandeja de aço inoxidável. Se é uma carga que é normal, mais delicada, a gente, logicamente, recomenda a termobandeja de alumínio. A vantagem do alumínio é um metal leve, que tem uma melhor distribuição de temperatura em comparação ao aço inoxidável. Mas, de novo, se você não quer danificar a termobandeja com a carga, então é necessário considerar um material mais resistente, tá? Eu havia comentado para vocês com respeito à distribuição de temperatura direta numa termobandeja da Memert. Aqui temos também uma foto da medição de temperatura de uma termobandeja em torno de 40 graus, onde é possível realmente ver que a temperatura é super homogênea e muito bem distribuída na parte do meio da termobandeja, onde a carga é posicionada. Provavelmente vocês vão se perguntar, mas o que está acontecendo nos cantos, onde a cor amarela é mais forte? Naqueles cantos que vocês veem que está mais forte, é porque a borda é mais escura, porque aqui a termobandeja repousa na parede interna da estufa, e o calor, então, é emitido para o ambiente. Então, por isso que essa cor está mais escura. Não esquecer de novo que a distribuição da temperatura é feita diretamente sobre a bandeja e que não é medido no ar, tá? Ao contrário das estufas universais. Aqui nós estamos dando um pouco mais de atenção a um acessório que é sempre interessante também de ofertar junto com a estufa em si, e são basicamente o módulo de bomba de vácuo com a bomba. E também incluindo a bomba KNF, que eu já havia mencionado no início da apresentação. Aqui vocês podem ver nessa estrutura aqui o módulo da bomba com bomba e uma subestrutura. Isso também é um acessório adicional.
E o armário no qual a bomba está localizada, combinação para armário de vácuo com ótima altura operacional. Essa também já é uma grande vantagem quando vocês vão argumentar a favor da PMP com a subestrutura, ter essa altura que é realmente muito mais confortável de operar o equipamento, né? Usando o PMP, o controle automático da bomba é ajustável através de válvulas solenoides, que é uma lavagem otimizada e orientada para a demanda do diafragma da bomba. E também está incluída a saída de sinal para a bomba, que você pode ligar e desligar para garantir o desempenho da bomba. Então, essa combinação tem também a vantagem de reduzir o ruído se a bomba se encontra nesse armário do que do lado de fora. Com uma outra bomba, não é possível essa combinação. Então, essa outra bomba de outra marca estaria sempre trabalhando ao lado da estufa sem parar. Então, o ruído vai estar sempre presente no laboratório e, dependendo do que você tem nessa sala de laboratório, pode até dar um eco, e se você fica horas nesse laboratório com esse tipo de barulho, pode ser até não muito agradável. Voltando ao ponto da bomba de vácuo, só para vocês terem uma comparação, que eu estava comentando com uma bomba que não seja KNF, se o cliente decide, não, eu quero trabalhar com uma outra bomba, o diagrama mostra como é que essa bomba vai operar. A bomba convencional vai estar sempre trabalhando a 100%, então o ruído é sempre 100%, mas se o cliente trabalha com a bomba KNF que nós estamos oferecendo, essa pessoa, o usuário vai ter basicamente a vantagem de poder, com a comunicação entre a estufa e a bomba, de regular a velocidade da bomba, dependendo de quando o valor ajustado for alcançado. Então, nesse ponto, nós temos aqui uma economia em energia e mais eficiência, e também nós estamos prolongando a vida útil da bomba KNF que usamos com o nosso equipamento. De acordo com as nossas medições, temos uma economia de energia de 70%, baseado nos nossos testes. E o controle é de alta precisão até o ponto de ajuste, e, como mencionado, a vida útil mais longa do diafragma da bomba e a redução de ruído. Então, aqui mais, assim, argumentos a favor da nossa combinação de produtos. Aí eu havia comentado também no início que o equipamento vem com Twin Display e entrega padrão com o Atomo Control, que é software que é necessário para fazer as suas rampas de temperatura e de vácuo. Então, é necessário, com um USB, transferir o Atomo Control a um laptop e, dali, confortavelmente, fazer as combinações, que é muito fácil, uma programação realmente intuitiva de drag and drop, ajustes diferentes de pontos de temperatura a vácuo. É possível fazer de rampas diferentes com valores diferentes, e o resultado final é possível, então, visualizar dessa forma. Desculpa. Onde é possível visualizar um gráfico, onde está claro como é que as rampas de temperaturas foram feitas e como é que também as rampas de vácuo foram programadas, e fazer os ajustes, caso necessário, de novo no Atomo Control, até o usuário dizer, ok, agora eu estou satisfeito com as rampas e a combinação, eu posso, então, transferir essa programação ao controlador da estufa e ativar esse programa para começar o trabalho. É possível, logicamente, também de usar gás inerte, mas essa possibilidade é só com a opção do módulo Premium, tá? Então, não é preciso só usar ar fresco para purgar
a câmara interna é possível também usar gás inerte. Eu explico isso um pouquinho mais depois. Era só para vocês manter isso na cabecinha para a gente continuar a explicação. Aqui eu queria mostrar para vocês os efeitos do ciclo de vácuo que a gente havia programado no Atmo Control. Se olhar a lâmina à esquerda, é possível ver a especificação de pressão de 100 milibar, ou seja, a uma temperatura constante, como é mostrado nessa lâmina direita, que é toda a rampa total, uma linha vermelha, que é uma temperatura ligeiramente acima de 45 graus, tá? E o processo de evaporação começa naquele ponto em que tem aquela faixa de 100 milibar, abaixo de 100 milibar, e isso pode ser visto no diagrama esquerdo com a linha vermelha, que a gente está tentando de simbolizar o calor. E é nesse ponto que a água evapora da carga, tá? E aí, nesse ponto também, é que o ar ambiente, ou um gás inerte, entra na estufa de vácuo. E aí, a umidade é absorvida como uma esponja, tá? E isso é visível na parte em azul. É o que praticamente a gente está tentando de representar para vocês poderem entender como é que é o processo de rampas. E o processo de secagem pode, sim, dessa forma, ser acelerado consideravelmente com esse tipo de rampa. E a descarga com gás inerte, como, por exemplo, o nitrogênio, na câmara também é utilizada para evitar a oxidação. Tá? Certas cargas que estejam úmidas e em contato com ar e podem ter o efeito de oxidação que não é desejado. Então, a alternativa é de realmente introduzir nitrogênio ou argônio na câmara interna para purgar essa umidade da câmara interna e extrair de novo e recomeçar o ciclo. Uma outra vantagem que nós temos é, por exemplo, a possibilidade de calibrar cada bandeja. Para ser mais exata, é o conector que vai ser calibrado. Então, aqui a gente está dando um exemplo da calibração por via da Atmo Control. Nós temos aqui, como exemplo, a gente está chamando o Level 1, que é a bandeja número 1, a 100 graus e a calibração necessária. O importante é sempre de lembrar ao cliente que a mesma bandeja que foi calibrada no mesmo nível tem que ficar nesse nível. E não deve ser trocada por nível, senão a calibração não funciona, tá? Não é mais válida. Para calibração de estufas de vácuo, é necessário também usar sensores especiais. Muitos técnicos esquecem isso porque às vezes não se lembram da definição de vácuo. Então, para vácuo, quando não tem ar, é necessário ter um sensor com contato direto para a termobandeja. Os sensores que são usados para a calibração de estufas convencionais são diferentes e não estão em contato direto com as grelhas, mas para as estufas de vácuo é necessário, sim, ter esses sensores que são assim chapas com direto contato na termobandeja. E caso seja necessário comprar esse tipo de sensor, por favor, entre em contato com o nosso serviço ao cliente e nós teremos o prazer em dar recomendações. Agora, eu vou dar assim, um resumo geral das diferentes aplicações que nós temos aqui com a gente registrados com as nossas estufas de vácuo. Existem muitas mais que é possível até encontrar na nossa página web. Realmente recomendo visitar esse link, porque existem realmente aplicações incríveis e talvez interessantes também para o mercado de vocês. Um pequeno sinapse de aplicações que são, com frequência, feitas em várias indústrias, como a da farmacêutica, são a secagem de pós e granulados, a determinação também de umidade e teor de água numa cápsula gelificada de gel,
Em parte médica também secagem de pó de titânio. O titânio é altamente oxidativo em contato com o ar quando está úmido. Aqui, por exemplo, é usado o argônio como gás inerte para fazer a secagem e o ciclo de vácuo e purgar com argônio. E na parte alimentícia, a secagem de culturas e probióticos, culturas de probióticos que são sensíveis a alta temperatura, com valor de vácuo baixo, é possível também abaixar a temperatura de secagem sem danificar a população de micro-organismos. Secagem de frutas e legumes, também preservação, desidratação de alimentos, em baixas temperaturas, para evitar que a composição química nutricional seja danificada. Na área eletrônica, por exemplo, secagem de componentes de placas de circuito. A empresa Siemens, por exemplo, nesse caso, eles secam as placas de circuito antes de começar uma manutenção. Quando eles usavam as estufas universais, eles precisavam até 14 horas para conseguir que a placa seja completamente seca e ainda tendo risco de ter gotinhas de água escondido em algum ponto, em algum componente eletrônico, mas usando as estufas de vácuo, eles reduziram o tempo de secagem para 90 minutos. Então, uma grande diferença. São esses exemplos que nós temos aqui, que talvez possa dar para vocês ideias ou já começar a causar. Vocês já devem estar pensando que existem diversos clientes no seu mercado que talvez poderiam ter bom uso de uma estufa de vácuo. E com uma sinapse, com as vantagens que nós temos para nossas estufas de vácuo, é como eu havia mencionado logo no início, ela é suave e rápida. O aquecimento é direto e inteligente, com função de calibração. Nós temos também tempos de aquecimento mais curtos, baseado no conceito que eu expliquei para vocês. E isso também resulta em grande economia de energia, devido à bomba de vácuo, que é continuamente ajustável, e tempos de processos mais curtos, graças a ciclos de vácuo controlados digitalmente. Então, diversas vantagens para contemplar. E quando vocês entendem o conceito de vácuo, fica mais fácil de explicar como é que o equipamento funciona, porque entendendo esse conceito, é mais fácil de explicar como é que esse equipamento funciona para os clientes poderem, então, para conseguir convencer os clientes que esse é o equipamento certo para a operação deles. E agora, eu vou ter o prazer de mostrar as opções e certos pontos que eu havia mencionado na apresentação para vocês, ao vivo. Então, aqui nós temos uma estufa do modelo VO29, com o módulo de bomba, com armário de bomba e bomba. É o que nós sempre recomendamos pedir juntos. Esse tipo de combinação realmente só vale a pena também tendo o módulo premium, onde vocês têm todas as opções necessárias para trabalhar em combinação com a PMP e a bomba da KNF. Mas eu vou começando com o controlador, ele está ligado. Aqui nós temos já os parâmetros de temperatura, o valor de vácuo real. A concorrência não tem esse tipo de indicação. Nós temos, no momento aqui, 976 milibar nessa sala. Tá? E aqui é possível, então, logicamente, ajustar o equipamento, vamos dizer, agora escolhi 600 milibar a 20 graus. Aqui é possível, porque nós temos a interface para o pendrive, que vem com software, do cliente poder programar os ciclos de temperatura e de vácuo e transferir esse programa por via dessa interface para poder, então, salvar a programação nessa área e escolher o que ele quer. Aqui está mostrando, mas nós não temos nenhuma programação aqui, então por isso não está nada listado, mas aí é fácil de simplesmente selecionar e ativar o equipamento, né?
Aqui, sistema de proteção de temperatura, sobre temperatura e baixa temperatura. Aqui é possível, por exemplo, ver como é que o equipamento está se desenvolvendo no gráfico. Então, é super confortável o controle em como controlar e ajustar os parâmetros de uma estufa de vácuo. Aqui dentro, eu vou mostrar para vocês as termobandejas que estamos oferecendo. Uma é de aço inoxidável e a outra é de alumínio. Essa aqui, a primeira é aço inoxidável. É bem mais pesada do que a de alumínio. Vocês percebem a diferença imediatamente. Aqui nós temos os conectores que eu mencionei, onde o calor é basicamente transferido para a manta de silicone que se encontra entre as placas de metal, nesse caso de aço inoxidável. E aqui é possível ver a tomada onde a termobandeja vai ser conectada. Inserção fácil. E aqui a diferença, meio mais leve. A bandeja de alumínio, ela também não é mais tão brilhante como a de aço inoxidável, e é bem mais leve, mas tem o mesmo conceito que a de aço inoxidável. O módulo premium de uma estufa de vácuo de 49 litros são, normalmente, 4 conectores. E essa estufa de 49 litros tem 4 conectores, que vem com o módulo premium. Importante indicar para vocês que não é possível, retrospectivamente, instalar um módulo premium depois que o equipamento já for fabricado e entregue ao cliente. É importante decidir pelo módulo premium antes de enviar o pedido em firme. E aqui nós temos a PMP49 com a bomba incluída, que eu estava mencionando. Ela está conectada com a nossa estufa. Aqui é possível ver o frasquinho que junta a umidade que se encontra no diafragma. E quando o sensor percebe que o diafragma está muito úmido, vem um jato de ar para limpar esse diafragma para limpar a umidade do diafragma, e aqui, então, a condensação é coletada, né? Então, essa é basicamente a função, e é possível ver também que está super bem isolado também com vidro, o qual também reduz, basicamente, o ruído que está sendo refletido para o ambiente. Importante também de lembrar vocês que esse equipamento foi basicamente desenvolvido para trabalhar sob pressão e não sobre pressão. Existem muitos usuários que perguntam se é possível de trabalhar com sobrepressão, e a resposta já é de agora: não é possível, porque o equipamento foi construído para aguentar a pressão que é feita pelo ambiente quando aqui o vácuo está sendo gerado. Eu vou virar agora esse equipamento para vocês poderem ver a parte de trás. Eu tenho que fazer isso com cuidado, para nada acontecer. Aqui, como eu comecei de novo, esse pacote que temos com esse equipamento é o PMP49 com uma estufa de vácuo com módulo premium. E quando se pede o módulo premium, você recebe tudo o que é necessário para trabalhar com ar ou com gás inerte. Aqui é basicamente o ventil para gás inerte. Aqui está a conexão com a bomba e também a comunicação da estufa com a bomba. Então, está tudo em um pacote para um trabalho super eficiente. Se há a possibilidade de vender o equipamento como ele está agora, é ótimo, mas logicamente nosso equipamento se adapta também com outro tipo de estufa de vácuo e tal, mas a eficiência não é a mesma. Então vale a pena realmente considerar essas opções quando apresentar essa linha de produtos ao cliente. Então é essa basicamente a nossa linha de estufas. Eu recomendo que vocês
olhem os nossos catálogos com essa linha, e em caso de perguntas, vocês são muito bem-vindos em enviar um correio para a gente, e a gente vai ter o prazer de responder a todas as suas perguntas. Eu espero que vocês tenham aproveitado esses últimos 30 minutos, e a gente provavelmente vai se ver no próximo webinar, mês que vem, talvez, e até mais.